Olá pessoal, me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje nós vamos trabalhar o tema da aula Procedimentos para Diagnóstico e Coleta de Materiais para Exame. A enfermagem está ligada diretamente aos fatores pré-analíticos dos exames diagnósticos, tendo grande importância na execução correta das condutas que irão determinar a eficácia das análises clínicas e, posteriormente, o diagnóstico adequado. Pessoal, os procedimentos para diagnóstico, eles são divididos em 3 etapas. Pré-analítica, que antecede a análise do material que foi coletado. A fase analítica, que é a fase onde o laboratório faz a análise daquele material. E a pós-analítica, que é o período que o diagnóstico é realizado pelo médico mediante aos dados que foram obtidos da análise do material para o exame, certo? Os procedimentos para diagnóstico são os procedimentos da nossa equipe, que vão culminar para que esse material chegue ao laboratório e seja realizado as condutas corretas para se ter o diagnóstico adequado, tá? Então, nós vamos estudar aqui um pouco da fase pré-analítica. A pré-análise, como já foi dito, vem antes da análise, onde a equipe de enfermagem vai fornecer condições e orientações necessárias para a coleta do material. Informar quanto ao jejum quando necessário, orientar quanto à ingesta hídrica, higiene para a coleta, questionar quanto às condições do paciente, se tem doenças pregressas, já fez cirurgias, está usando alguma medicação, preencher corretamente formulários de autorização e checar a indicação do procedimento. Gente, aqui temos medidas, certo? Que são realizadas pela nossa equipe de enfermagem, que é justamente a orientação e o fornecimento de materiais adequados e orientações adequadas para se ter uma pré-análise correta. E, assim, o diagnóstico vai ser o mais fidedigno possível. Alguns exames eles necessitam de jejum. Alguns exames necessitam que você beba muita água antes, certo? Que você faça higiene de uma certa região, como a região genital, certo? Antes de uma coleta de urina. As condições do paciente, como ele se encontra hoje, o que é que ele sente, se ele tem doenças crônicas, hábitos de vida, medicações em uso, se já realizou alguma cirurgia. Preencher corretamente os formulários também faz parte, orientar de como ele deve preencher esses formulários, porque às vezes ele vai preencher com o dado incorreto e acaba que vai dificultar o laboratório a analisar aquele material, tendo que voltar com a amostra para ser realizado o preenchimento correto. Então, pessoal, todos esses fatores que estão nesse slide, até checar a indicação do procedimento, tudo isso é crucial para que a amostra chegue corretamente ao laboratório e que essa análise seja feita de forma correta para que o diagnóstico seja emitido pela equipe médica e o paciente não tenha nenhum prejuízo quanto a isso, nem no atraso do tempo em que esse material vai ser analisado e nem influenciando negativamente no diagnóstico médico. Fornecer materiais estéreis e não estéreis de acordo com a indicação e orientar como usá-los, certo? Não adianta a gente entregar um frasquinho estéreo, o paciente, ao abrir o frasquinho, colocar a tampa de cabeça para baixo e contaminar aquela tampa, contaminando o material, e vai dar um resultado falso positivo ou falso negativo. Então, a orientação é essencial para você ter uma amostra corretamente, sendo ela estéril ou não.
prestar esclarecimentos quanto à coleta de exames, pedir colaboração ao paciente e explicar a importância dos procedimentos, né? Nós vimos que é um direito dele, além de ter suas hipóteses diagnósticas e diagnósticos confirmados, para que isso possa acontecer, é um direito dele ter todas as informações necessárias para que ele entenda a importância daquele procedimento. Realizar o transporte correto até o laboratório, acondicionar devidamente a amostra, respeitando os prazos de tempo, temperatura de cada material para evitar a deteriorização do componente a ser analisado. Por exemplo, um exame de sangue, certo? Nós temos mais ou menos 5 tipos de frascos diferentes. Então, o sangue que é para ver a coagulação não é o mesmo sangue que você vai usar para ver a glicemia, não é o mesmo sangue que você vai usar para contar a quantidade de eritrócitos, não é o mesmo sangue que você vai usar para a dosagem de lactato. Então, cada tubo vai acondicionar, vai guardar corretamente o material a ser analisado. E ainda existem prazos a serem seguidos. Por exemplo, sumário de urina, exame de fezes, urina das 24 horas. Então, tudo tem um tempo para ser coletado e analisado. E a nossa equipe deve respeitar esses prazos corretamente para que a análise não seja interferida. Seguir os protocolos da instituição. Cada instituição, né, vai ter o seu protocolo adequado de como esse material deve chegar até o laboratório e quem deverá colher. Realizar os registros claro, objetivo, legível acerca das orientações e dos procedimentos realizados. Agora, pessoal, vamos falar da coleta do material para exame. Nós vimos aqui alguns fatores importantes que a equipe de enfermagem vai atuar antes da coleta desse material, para que essa coleta seja feita adequadamente. Ainda estamos nos fatores pré-analíticos, certo? Todas essas orientações, fornecimento de material e a realização da coleta são fases que vão anteceder a análise, certo? Vai constituir na coleta do material para análise, monitoramento e diagnóstico médico. A equipe de enfermagem está intimamente ligada à explicação dos procedimentos corretos para que não haja dificuldades de leitura da amostra, falso positivo ou negativo, ou necessidade de repetir o procedimento, porque tudo isso vai gerar um custo adicional, um tempo adicional, o diagnóstico vai demorar para ser realizado e, consequentemente, o devido tratamento. E isso vai implicar em prejuízos para o paciente e para a instituição. Por isso que a nossa equipe deve estar sempre atenta, tanto nas informações que devem ser dadas para cada coleta de material específico, que nós vamos ver na aula de hoje. Sobre a coleta de sangue, as orientações que devem ser dadas seria de como é realizado esse procedimento, né? Vai ser informado que vai ser realizada uma punção em uma veia para poder retirar o sangue, informar que vai ser necessário 2, 3, 4 amostras de sangue a depender do tipo e a indicação do procedimento, certo? Então, nós temos que estar atentos às informações corretas. O paciente deve obter jejum conforme o exame que for realizar. Por exemplo, para exames que vai medir carboidratos, um jejum de no mínimo 8 horas. Para exames lipídicos, um jejum de pelo menos 12 horas. Ou seguir protocolo da instituição, né, que a instituição ela pode ter um protocolo específico para a orientação quanto ao jejum, a depender do que se vai utilizar no laboratório. Verificar se as orientações foram seguidas antes de coletar o material. Por exemplo, você fala que vai ser necessário 8 horas de jejum, mas esqueceu de perguntar se a pessoa fez o jejum e o paciente tomou o café da manhã. Isso já vai implicar no resultado do exame. Então, verificar se as orientações foram seguidas é uma coisa que vocês têm que se atentar.
Vamos levar em consideração, preferencialmente, amostras de sangue não devem ser coletadas nos membros onde estiverem instaladas terapias intravenosas. Por exemplo, eu tenho um acesso venoso periférico no meu membro direito. Então, eu vou fazer a coleta no membro esquerdo. A menos que tenha alguma impossibilidade de coletar no outro membro, nós fazemos no membro que tem o acesso. Caso seja de extrema exceção. Evitar locais que contenham extensas áreas cicatriciais de queimadura. Um médico deve ser consultado antes da coleta de sangue ao lado da região onde ocorreu mastectomia, em função das potenciais complicações decorrentes da linfostase. Pessoal, quando você faz uma mastectomia, você altera toda uma região. Você retira estruturas daquela região e possa ser que seja liberado substâncias dentro da corrente sanguínea próxima onde foi retirada a mama. Certo? Mastectomia é uma retirada da mama. Então, se puder, se faz no membro oposto de onde houve a mastectomia. Se for uma mastectomia bilateral, aí deve-se consultar um médico se esse sangue coletado pode ser utilizado para análise. Áreas com hematomas podem gerar resultados errados de exame, qualquer que seja o tamanho do hematoma. Se outra veia em outro local não estiver disponível, a amostra deve ser colhida distante do hematoma. Porque um hematoma, vocês vão ver que é uma coleção de sangue debaixo da pele subcutânea. E acontece que esse sangue ele não é o mesmo sangue que está dentro dos vasos. Ali tem um processo inflamatório, você vai ter hemácias quebradas, fatores de inflamação, células do sistema imunológico. Então, não é normal alguns fatores desse dentro da análise. Por isso que se deve ser colhido distante do hematoma. Fístulas arteriovenosas, enxertos vasculares ou cânulas vasculares não devem ser manipulados por pessoal não autorizado pela equipe médica para a coleta de sangue. Pessoal, enxerto vascular, cânula vascular e fístula arteriovenosa, vocês vão ver bem rápido aqui, certo? Eu vou dar só uma orientação. Fístula arteriovenosa é quando você une uma artéria a uma veia para tornar um vaso bem espesso, com um grande fluxo de sangue. É muito visto em pacientes que realizam hemodiálise, porque eles precisam ter uma veia bem calibrosa e com alto fluxo, para que todo esse sangue possa sair e circular pela máquina de hemodiálise e retornar. Enxerto vascular seria você utilizar um pedaço de outra estrutura vascular para consertar, digamos assim, uma veia ou uma artéria. Então, aquela parede fica fragilizada. E cânulas vasculares são dispositivos médicos que se encontram dentro de vasos sanguíneos. E só se deve manusear se for autorizado pela equipe médica. Evite puncionar veias trombosadas. Essas veias são pouco elásticas, assemelham-se a um cordão e têm paredes endurecidas. Como já está escrito no texto, as veias que estão em processo de trombose, elas estão mais dilatadas, com o fluxo de sangue mais baixo, certo? Podendo ter alguns coágulos. Então, são veias mais endurecidas, mais tortuosas. Então, se deve evitar esse tipo de veia. Ideal é que sejam de veias de calibre normal, certo? Retas, que tenham uma continuidade e que estejam hidratadas. Vocês percebem, quando vocês vão puncionar, vocês vão perceber que existem as veias hidratadas e as veias que têm uma parede mais endurecida. O sangue é mais difícil de coletar nesses vasos. Para se fazer a coleta de sangue, existe uma preparação do material. Você vai preparar o adaptador para coleta e a agulha com dispositivo de segurança, certo? Esse aqui é o adaptador. E essa é a agulha e esse é o dispositivo de segurança, porque você não vai precisar reencapar essa agulha. Você pressionando, sem ser na sua mão, numa estrutura sólida,
esse dispositivo de segurança ele é dobrável, então ele se dobra e ele cobre a parte externa da agulha para que você não se fure. Ele fica desse jeito aqui, ó. E o adaptador ele faz justamente a ligação entre a agulha que vai estar na veia e esse caninho preto. Você vai inserir o tubo de coleta de sangue aqui e ele é a vácuo. Assim que você inserir o tubo, o sangue que está na veia vai ser drenado para dentro do tubo de coleta. Você vai realizar esse encaixe da seguinte maneira, é bem simples. Vai abrir a agulha e retirar a proteção transparente, que é esta daqui. Rosqueia a agulha no adaptador e levante o dispositivo de segurança e retire a proteção da agulha. E com isso, vai estar pronto para coletar o sangue. Quanto à orientação da coleta, identificar se é o paciente a ser submetido ao procedimento. Reunir materiais, higienizar as mãos e colocar as luvas. Alocar o paciente em uma posição confortável que facilite a visualização das veias. Escolher o membro para a coleta. Garrotear o braço alguns centímetros acima do local de escolha. Pessoal, vocês não obrigatoriamente vão fazer a punção na fossa cubital. A fossa cubital é essa região na parte interior do braço que existe a dobra, certo? É muito comum a punção aqui porque as veias ficam mais visíveis devido a essa região de dobra ter uma pele um pouco mais delgada. Então nós conseguimos ter uma visualização um pouco melhor das veias. Mas após garrotear o braço, você consegue visualizar algumas estruturas que podem também ser utilizadas no antebraço, certo? Só não utilizamos na mão porque são veias de pequeno calibre e nós precisamos de uma veia de médio a alto calibre para poder fazer a drenagem adequada do sangue. Então, se escolhe o local da punção, faz o garrote, uns 4 dedos acima aproximadamente de onde você vai puncionar. Vai fazer a antisepsia com álcool a 70% ou clorexidina a 0,5%. Esperamos esse álcool e essa clorexidina alcoólica secar. Não tocamos mais no local da punção, certo? Após feito a antisepsia, que vocês viram que é a remoção de micro-organismos de superfície viva, certo? Nós não tocamos mais no local que foi realizada a limpeza. E aí, com o bisel, que é a ponta da agulha, voltado para cima, em um ângulo de 45 graus, você vai realizar a punção. Se viu que teve retorno venoso, tira o garrote e se espera que o sangue venha e preencha o frasco coletor. Distribui o sangue adequadamente, respeitando a cor do frasco indicado para a coleta. Como eu disse, existem alguns tipos de frascos diferentes e se deve respeitar a cor adequada para cada indicação. Homogeneizar o frasco para misturar com o reagente. Alguns frascos, pessoal, têm um reagente dentro. Às vezes é para separar o soro das hemácias. Às vezes é para você ter uma visualização melhor do plasma. Alguns são para o sangue coagular, outros para o sangue não coagular. E nós fazemos a homogeneização segurando o frasco, certo? Delicadamente, invertendo, certo? Fazendo essa inversão de 5 a 10 vezes lentamente. Não é chacoalhando com força. É lentamente, só para fazer com que o reagente se misture com o sangue. Terminando o procedimento, realizar um curativo oclusivo para a hemostasia do sangue, certo? A hemostasia seria estancar o sangue. Identificar os frascos com o nome do paciente, número do registro, o leito, a data e o profissional que coletou. Ó, pessoal, aqui tem um resuminho da coleta do sangue, certo? Palpar a veia, colocar o garrote uns 4 dedos, uns 10 centímetros acima de onde vai ser realizada a coleta, desinfectar o local da punção, montar o sistema, realizar a punção venosa
Inserir o tubo da coleta de sangue a vácuo, como nós podemos ver aqui, certo? Vindo o retorno venoso, você vai ver ele vai ficar escurinho. Colocamos o tubo. Retirar o garrote para o sangue fluir para dentro do tubo. E fazer a inversão do tubo, como foi dito, para homogeneizar toda a substância no interior dos tubos com o sangue. Fazer gentilmente de 8 a 10 vezes. E as amostras, após estarem registradas, vão estar prontas para análise. Ó, pessoal, aqui eu trouxe alguns exemplos, certo? Para vocês entenderem os tubos onde serão coletados o sangue. Existem frascos para hemocultura, tubo com citrato, que é o de tampa azul, ele serve para realizar coagulograma, tubo para soro com ativador de coágulo, com gel separador ou sem, que está na tampa vermelha ou amarela. Esse gel ele serve para separar o sangue do soro, certo? Tubos com heparina ou com ou sem gel separador de plasma. Está na tampa verde. Ó, heparina é um anticoagulante. Também serve para análise geral. Tubos com EDTA, tampa roxa. É um tubo com anticoagulante também, sendo que para análise de sangue total, lipídios ou lipoproteínas. E tubos com fluoreto, que é o da tampa cinza, que serve para avaliar a glicemia, certo? Então, isso aqui, para vocês terem uma ideia, é alguns dos frascos utilizados para a coleta de sangue a ser analisado. Aqui, pessoal, são os tipos de soluções que tem no tubo de coleta. Para vocês verem um pouco mais particularidade, certo? O tubo com EDTA, citrato, fluoreto, heparina e o ativador de coágulo com gel separador. Aqui está o código das cores. Ó, frasco verde, amarelo, cinza, azul claro, lilás e a indicação mais comum para esses frascos, certo? Vou deixar esse quadrinho aqui para vocês estudarem a indicação e a utilização de cada frasquinho. É importante que vocês saibam para que serve cada frasco, porque a depender da indicação do exame, nós vamos utilizar os frascos específicos para realizar a coleta. Exame de urina. Gente, no exame de urina nós temos o EAS, que é o exame padrão, certo? É constituído pela determinação das características físicas, elementos anormais e exames do sedimento. O EAS é o exame mais comum de urina para ver o que existe, certo? Qual a composição da urina do paciente. Já a urocultura é o cultivo da urina para verificar a existência de micro-organismos. Ela já não avalia todos os componentes da urina. Ela avalia apenas se existe crescimento de micro-organismos, certo? Muito comum ser pedido no caso de infecção urinária. Olha, os aspectos avaliados na urina, aqui no EAS, seria a ureia, creatinina, a cor, o aspecto, o pH, que seria a acidez e a densidade, se tem micro-organismos, se tem proteína, glicose, bilirrubina, que é um componente da bile digestiva, certo? Quando nós temos excesso de pedras na vesícula, essa bile que é produzida no fígado acaba indo para a corrente sanguínea ao invés do sangue, ao invés da vesícula biliar. E esse excesso de bilirrubina acaba sedimentando na urina. Corpos cetônicos, normal em paciente diabético descompensado. Cilindros, hemácias, piócitos, que seriam plaquetas, as estruturas que dão origem às plaquetas. Então, todos esses fatores são analisados na urina, porém nem todos são normais, certo, pessoal? Cor, aspecto, pH, densidade, ureia e creatinina são normais a aparecer na urina. Proteínas, glicose, bile, corpos cetônicos
hemácias, micro-organismos não são comuns, mas são avaliados para analisar se aquela urina está normal ou alguma função do corpo está alterada, podendo ser de outros órgãos ou do próprio rim, que é o órgão que produz essa urina. Ele filtra o sangue. E às vezes, quando essa filtração não é eficiente, acaba passando alguns componentes que não deveriam, como proteínas, hemácias, glicose, certo? Se deve orientar para aumentar bastante a ingesta hídrica. Reter a urina por pelo menos 2 horas após a última micção. Ou seja, o paciente fez xixi, espera 2 horas para poder realizar a coleta de urina, certo? Para a gente poder ver o máximo de aspectos possíveis. Para a coleta de exame feminino, vai ser encaminhada a paciente até a sala de coleta ou banheiro, orientar que será realizado o exame de cultura de urina, mostrar o material a ser utilizado. Oriente o cliente que deve ir ao banheiro, inicialmente lavar bem as mãos com água e sabão e secar com papel toalha. Deve sentar no vaso sanitário, afastar as pernas o máximo possível e iniciar a higiene da região genital com gás estéril e clorexidina aquosa. Realizar a higiene da parte interna, grandes lábios, com movimentos únicos, sempre de frente para trás, do sentido da vagina ao ânus, certo? Não chegando ao ânus, mas no sentido de cima para baixo, para que você não tenha contaminação perianal indo para a parte vaginal. Separar os grandes lábios e realizar a higiene do orifício uretral, realizando movimentos únicos sempre de frente para trás. Abrir o coletor de urina, certo? O frasco com a tampa vermelha. Segurar o frasco coletor somente pela parte externa, não colocar as mãos dentro do frasco. Iniciar a micção desprezando o primeiro jato de urina no vaso. Aproximar o frasco coletor do orifício uretral sem encostar e coletar o jato médio no mesmo. Se necessário, desprezar o jato final no vaso. Tampar bem o frasco e orientar o cliente a entregar o frasco coletor no posto de enfermagem. Então, pessoal, informações importantes. O jato a ser coletado é o jato médio, tá? Não é o começo da micção. O primeiro jato é desprezado para tirar aquela pontinha de colonização que fica no começo da uretra. O resto deve ser colocado no frasco até mais ou menos a metade do frasco, não passar de 2/3, e não tocar no interior do frasco, nem virar a tampa de cabeça para baixo. Ah, mas não é um procedimento de cultura, é um sumário de urina normal. Porém, se você tiver contaminação da amostra, eles vão ter que pedir uma urocultura, porque vão achar que tem micro-organismos que estão na sua uretra, porém eles estavam na pia e não no seu organismo. Ou estavam na sua mão e você tocou dentro do frasco. Então, pode ser que você dê um falso positivo por não cumprir as orientações corretamente. E essas são as orientações que vocês da equipe de enfermagem irão dar aos pacientes. Aqui temos um resuminho. Lavar as mãos, certo? Fazer toda essa higiene externa e interna, tá? Com gaze e clorexidina. Depois será aberto a vulva, tá? Expondo o orifício uretral. Despreza o primeiro jato e coloca o copinho para pegar o jato médio. Aproximadamente 2 dedos de urina. Não passar de 2/3. Não tem a necessidade de encher o pote de urina, entendeu, pessoal? Então, orientem que se deve encher até mais ou menos metade do frasquinho. Despreza o resto no vaso sanitário e coloca no tubo até a marca indicada e entrega para o atendente imediatamente. Às vezes não é necessário colocar em tubo. Às vezes você só fecha o frasquinho e entrega para vocês, técnicos de enfermagem, ou para o atendente do laboratório. Vai depender do protocolo do hospital, certo?
A orientação masculina é mais fácil, porque não tem todo esse cuidado pela vagina e o meato uretral feminino serem mais protegidos. Existe um cuidado maior a se tomar. Já o homem é mais fácil. É só ele retrair o prepúcio após higienizar as mãos, realizar a lavagem da glande com água e sabão, de preferência esfregando com gás estéril, pode ser com clorexidina aquosa, abrir o coletor de urina, iniciar a micção, aí vamos aparar o jato médio, desprezar o restante no vaso sanitário e as orientações são as mesmas. Jato médio, não tocar dentro do potinho, nem colocar a tampa do potinho de cabeça para baixo, certo? As orientações são as mesmas para não haver contaminação de amostra. Aqui, ó, o método de coleta masculino: lavar as mãos, expor a glande, lavar o pênis com água e sabão ou com a gás e clorexidina, começar a urinar no vaso sanitário, sem interromper a micção, coloca o coletor embaixo e pega o jato médio, despreza o restante da urina no vaso sanitário e tampa e encaminha para o setor responsável. Pessoal, coleta de urocultura por sonda. Vamos lá. Em lactentes e infantes, eles não podem controlar a micção, certo? Criança, bebezinho não controla a micção. Eles realizam na fralda, certo? E o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer a micção artificial. Vamos colocar uma sonda, tá? Para fazer essa coleta. Quem realiza isso aqui é o profissional enfermeiro, tá? Vocês vão auxiliar e tem que entender como a técnica funciona, que será visto com mais propriedade na aula sobre sondagem. Caso o paciente precise realizar a coleta de urina e esteja em uso de sonda vesical de demora. Isso aqui é uma sonda de alívio, certo? Que é utilizado para retirar a urina do momento e depois é desprezada. Mas se o paciente estiver em uso de sonda com bolsa coletora, a gente realiza a coleta de urina de onde? Da bolsa? Não tiramos urina da bolsa, certo? Existe um clamp, que é como se fosse um pregador. Ele vai fechar o tubo, certo? Aqui a sonda vai estar conectada e vai entrar na uretra do paciente. E isso aqui é chamado de coletor lateral, justamente porque nós utilizamos para coleta. Após clampear, fechar esse tubo, a urina ela vai se acumular aqui, certo? E aí nós puncionamos essa região com uma agulha e tiramos a urina. Antes, claro, nós realizamos a limpeza com álcool ou clorexidina alcoólica e retiramos a urina. O ideal é que essa sonda tenha sido passada não muito tempo, certo? Porque pode haver a colonização da uretra devido à passagem da sonda. O ideal é que essa sonda esteja instalada no máximo um período de 48 horas. A depender do protocolo do hospital. Às vezes 24 horas já é o suficiente para se não considerar mais um procedimento adequado a ser coletado por aqui. Aí precisa retirar a sonda e repassar e fazer a coleta da urina. A urina das 24 horas é o volume de urina coletado nas 24 horas totais do dia para fins laboratoriais. Orientar o paciente sobre a finalidade do exame, necessidade de coletar a urina de todas as micções e a técnica de coleta. Orientar a equipe de enfermagem sobre a necessidade da observação da diurese e da eliminação pelo paciente. Para iniciar a coleta, peça ao paciente que urine, despreze essa urina e anote o horário. Toda a urina a partir desse momento deverá ser colhida e a amostra final deverá ser obtida o mais próximo possível do término do período da coleta. Gente, resumindo, é um frasco grande. Esse frasco ele é refrigerado, certo? Toda vez que você for mixar, você vai fazer a mesma coisa. Todo o procedimento de limpeza
desprezar o primeiro jato, o jato médio vai aqui dentro desse frasco grande e ele é armazenado na geladeira, certo? Para que se possa ter uma amostra mais fidedigna de como está a função renal daquele paciente. A técnica: lavar as mãos, providenciar materiais e rotular o frasco, solicitar que o paciente esvazie a bexiga e inicie a coleta registrando o horário. Fornecer uma comadre ou urinol ao paciente e oriente que urine nesse recipiente e solicite pela enfermagem. Colocar a urina em frasco específico de coleta e acondicione em geladeira, caso não haja refrigerador específico. Estude a possibilidade de toda a amostra ser encaminhada direto ao laboratório ou isopor com gelo. Pedir o paciente para urinar ao término do período de 24 horas, no mesmo horário do início da coleta, encaminhar ao laboratório e realizar anotações de enfermagem. Gente, então é o seguinte, a técnica da coleta vai ser a mesma. A diferença é que essa urina vai ser coletada no período de 24 horas, vai ser registrado cada horário que foi realizada a micção e o procedimento para coleta é o mesmo. A identificação ela deve conter um rótulo, o frasco do exame ele deve conter um rótulo de identificação, se informar qual procedimento de identificação utilizado pelo serviço. Por quê? Porque às vezes você tem que preencher os dados, às vezes a instituição ela já prepara na própria etiqueta de identificação do frasco, com a data, com o número da amostra, com o código de barras, idade, sexo, horário de abertura da ficha e os exames que serão analisados mediante ao material. Caso não haja identificação padronizada, se é registrado o nome, o número do registro, o tipo de material coletado, data, local, hora e assinatura, certo? Então, vocês sempre se informem qual é o procedimento padrão da instituição. Quanto às fezes, é um exame destinado a analisar componentes estranhos nas fezes, como protozoários, helmintos, ovos, cistos, bactérias patogênicas que não compõem a microbiota natural, vírus causadores de doenças diarreicas, sangue. Então, todos esses fatores são analisados no exame de fezes. Retirar do laboratório o frasco coletor sem conservante e a pazinha que acompanha. Coletar as fezes em um recipiente com boca larga, limpo e seco ou papel. Tomar cuidado para não contaminá-las com urina. Isso são orientações que vocês vão fornecendo, certo? Com o auxílio da espátula, transferir uma porção de fezes emitida para o frasco coletor sem conservante, uma quantidade inferior à metade do frasco. Fechar bem e encaminhar imediatamente para o laboratório. Por quê, pessoal? Porque não existe conservante nesse frasco. É apenas uma amostra, certo? Esse exemplo aqui é de uma amostra, e essa é a orientação que vocês vão dar para o paciente. Para o paciente evacuar em um recipiente limpo ou papel, utilizar uma pazinha para remoção de uma parte de fezes e colocar dentro do frasco. O ideal é que, se tiver sangue ou muco, o paciente deve pegar essa parte que está com sangue ou muco para ser analisado. O paciente não deve estar em uso de laxante ou ter sido submetido a contraste radiológico nos 3 dias anteriores à coleta, porque isso vai influenciar na amostra. Informar o uso de antiparasitários, antidiarreicos, anti-inflamatórios e antibióticos. No momento da entrega da amostra na unidade laboratorial, certifique-se que sua amostra seja identificada na sua presença. Então, também são orientações que vocês devem ter cuidado se o paciente está em uso de alguma dessas medicações que podem interferir na análise e no diagnóstico mediante aquele dado laboratorial, certo? Se o paciente tem um parasita e ele fez uso próprio de antiparasitários por indicação ou por vontade própria, ele vai interferir na qualidade da amostra, certo? E às vezes uma amostra não é suficiente. Por isso que existe o tipo de exame 3 amostras.
é o parasitológico de fezes, 3 amostras. Antes de coletar as fezes, se é necessário urinar no vaso sanitário para evitar a contaminação do material. Evitar o uso de antiácidos, laxantes e contraste oral, por no mínimo 3 dias antes da coleta das fezes, ou conforme a orientação médica. Defecar em vasilhame limpo e seco. Retirar frações de fezes em diferentes partes do bolo fecal, início, meio e fim, de modo que complete metade do frasco, contendo o conservante, o líquido MIF, adquirido em farmácia. Dissolver e homogeneizar as fezes coletadas no líquido conservante para que as mesmas fiquem totalmente cobertas pelo MIF. Então, pessoal, o 3 amostras é justamente para isso, porque você vai coletar 3 amostras de fezes e conservar em um líquido. Homogeneizar não quer dizer misturar as fezes, diluir as fezes no líquido. É só para você garantir que a porção de fezes que você coletou fique dentro do líquido, certo? Fique toda coberta pelo líquido para que ela seja preservada. O intuito das 3 amostras é justamente você ter uma maior chance de achar ovos cistos nas fezes, já que você vai coletar em dias diferentes 3 amostras. A coprocultura vai ser coletado de 1 a 2 gramas de fezes em um papel. Deve-se urinar primeiro e só depois defecar. Colher preferencialmente a parte que tiver muco, sangue ou pus e no início do quadro diarreico. Colocar o material em frasco estéril, não excedendo a quantidade de fezes. Manter em temperatura ambiente e entregar ao laboratório o mais rápido possível. Mesma orientação para o parasitológico de fezes e sangue oculto. Evitar coletar as fezes em caso de sangramento anal, nasal ou sangramento da gengiva durante a escovação dos dentes. Porque esse sangue ele pode comprometer a amostra. O ideal é que a pesquisa de sangue oculto venha justamente do intestino e não de porções superiores como nariz e boca. Pesquisa de rotavírus. Se faz a coleta de fezes líquidas no frasco e entrega em até 1 hora para avaliar a presença de rotavírus e iniciar o tratamento. Rotavírus, gente, é um vírus muito comum em criança, mas também ele pode ser contraído em adultos. É um vírus que causa um quadro diarreico forte de 7 a 10 dias aproximadamente, certo? É uma enterovirose prevenível por vacinas, tá? Imunoprevenível, porém, a orientação é que se tenha muito cuidado com a higiene, certo? E lavar o vaso sanitário após o uso. E em crianças, tomar cuidado com o descarte de fralda descartável e a higiene das roupas, mão e alimentos, para evitar reinfecção. Porque como é um vírus que sai pelas fezes, qualquer hábito de falta de higiene possa recontaminar o hospedeiro ou contaminar outra pessoa da família, tá? Então, indicado para quem for fazer exame de pesquisa de rotavírus, vocês fornecerem essa informação que tem que ter cuidado, um manejo a mais com a higiene. Gente, coleta de escarro é uma amostra de material para analisar a presença de micro-organismos patogênicos na secreção das vias aéreas inferiores. Orientação: colhido no momento da solicitação médica ou no momento em que o usuário buscou atendimento na unidade de saúde. Realizado uma segunda coleta em jejum pela manhã após bochecho com água sem uso de qualquer produto antisséptico. Volume de 1 a 3 ml, contanto que seja uma amostra produtiva de tosse, não incluindo saliva, e não fumar antes da coleta. Gente, tudo isso aqui são orientações que vocês dão, tá? Que nós damos da equipe de enfermagem. O escarro, ele deve vir das vias aéreas inferiores. Ele deve ser deslocado de brônquios e traqueia. Então, para isso, o que é que nós pedimos? O paciente ele vem com desconforto respiratório, com um quadro que indica que está passando por um processo de infecção respiratória. O que é que nós fazemos? Esse exame é muito comum, é muito pedido na tuberculose, tá?
Então, nós fazemos a coleta assim que o paciente chega, mas o ideal é que nós solicitemos que ele beba muita água durante o dia, para que na manhã do dia seguinte ele esteja com as secreções um pouco mais fluidificadas, que ele não fume e faça apenas a limpeza oral com água. Faça uma tosse produtiva e consiga expectorar uma quantidade significativa de 1 a 3 ml de secreção. Não pode incluir saliva, porque os micro-organismos eles colonizam principalmente as vias aéreas inferiores e eles estão presentes nesse escarro, que precisa ser analisado. Aqui uma imagenzinha para vocês entenderem como funciona. Ele pode colher o exame assim que ele for para a unidade. Porém, para se ter uma amostra mais fidedigna, nós pedimos que ele realize isso na manhã seguinte, lavando apenas a boca com água. Pegue o potinho, certo? Um potinho estéreo. Ele vai respirar o mais fundo que puder e prender o ar. Depois vai tentar tossir com força, porque no início, às vezes, você pode não ter uma tosse produtiva. Então, você tem que fazer justamente inspirar profundamente e tossir com força para que o escarro, a secreção lá da via aérea inferior, possa sair e ser coletada, tá? Faça isso por pelo menos 3 vezes, porque a quantidade de secreção pode ser pouca. E lembre-se, pedir para o cliente ingerir muita água no dia anterior, que é para essa secreção ficar fluidificada, ficar mais fácil de ser eliminada. Pessoal, essas foram as referências que eu utilizei nas aulas de hoje, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido a importância da análise pré-analítica e de todas as orientações prestadas pela equipe de enfermagem na coleta de materiais biológicos para diagnóstico, certo? É muito importante porque essa etapa onde nós atuamos, ela é crucial para que a análise e o diagnóstico sejam feitos da forma mais fidedigna possível e o cliente receba de forma mais efetiva o tratamento adequado para a sua doença. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.